E aí, pessoal, derrota no último lance. O que podemos tirar deste Grenal? A distância é grande mesmo? Será que tem algo positivo pra gente falar? Acho que sim. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. O Grêmio, nessa noite, tarde e noite aqui no Beira-Rio, perdeu pro Internacional por 3-2 e o jogo tirou, sem dúvida, saiu com sabor muito amargo pro torcedor do Grêmio, deixou o estádio sem entender muito porque o time perdeu. O início do jogo, o Grêmio de fato acreditou que o Inter pudesse ser muito melhor. E jogou, entrou num 4-1-4-1 e muito, mas muito para trás, né? Com o Rodrigo Eli no lugar do Jeromel, com uma linha de 4 à frente do Vijaçante, com o Dodi aberto pela direita. E só conseguiu entender que poderia fazer algo forte contra o time colorado quando o Gustavo Nunes arrancou, ainda perto dos 10 minutos, pelo lado esquerdo e sofreu falta do Arangues. Falta que não foi punida com amarelo numa atuação, depois eu vou falar sobre o Daronco e uma atuação lamentável que ele teve no Grenal. Mas, a partir daquele momento, o Internacional, acho que tem um adversário. E o Grêmio, de alguma maneira, ganhou confiança a partir dali. E conseguiu, sim, incomodar, ou pelo menos preocupar a zaga colorada. Em uma dessas preocupações, um cruzamento despretensioso do lado esquerdo de ataque do Grêmio, o René não se comunicou bem com o goleiro Antony e acabou fazendo um gol contra. O Grêmio, a partir desse momento, começou a ser melhor que o Inter, algo que não tinha sido até ali. Mesmo assim, em uma falha de posicionamento do Vijaçante e do Duqueiroz, o Maurício acabou encontrando uma bola e empatou o jogo, ainda antes dos 25 minutos, quando, curiosamente, o Grêmio já era melhor no jogo e já teria tido ali uma oportunidade de, inclusive, poder ampliar aquele 1-0. Mesmo assim, mesmo com o Inter propositivo, com a posse de bola, o Grêmio não passou trabalho defensivo, o Grêmio estava muito bem postado, o Renato montou uma estratégia muito correta para aquele espaço e o Grêmio saiu, de alguma maneira, no primeiro tempo, com uma ideia de que poderia algo mais. Por outro lado, o Inter, mesmo sem entender, ainda tinha aquela supremacia da bola e passou essa sensação. No segundo tempo, não. O Grêmio entrou mais forte, mesmo com os mesmos jogadores, e aos poucos foi dominando o jogo. E fez o segundo gol numa jogada do Gustavo, que encontrou o Vijaçante, que saiu na cara do goleiro, e ali fazia 2-1. E logo em seguida o Gustavo teve num rebote a chance de matar o jogo, acabou pegando mal, jogou por cima, e o Grêmio ali perdeu de fazer 3-1. Mas mesmo assim o jogo àquela altura estava para o Grêmio. O Eduardo Cudê fez modificações, o Renato botou o Pavon, o jogo estava todo para o Grêmio. E o Inter, então, numa jogada individual, acabou encontrando o Alário, que havia entrado poucos minutos, e ele empata o jogo em uma falha do goleiro do Grêmio, do Marquezinho. A partir daí, o jogo ficou mais aberto, mas o Grêmio também teve a chance de poder fazer o terceiro gol. Até que no último lance, o Kahneman faz um pênalti, numa jogada atabalhoada dele, típica dele, e o Inter vence por 3-2, um gol de pênalti aos 51. O que podemos dizer desse jogo? Eu acho que o Grêmio acreditou muito na ideia de que o Inter era superior. E quando a gente vai para a linha prática disso, a gente vai ver que quando o jogo se posiciona e o Grêmio resolve entender esse jogo, o Grêmio cresce e produz problemas para o Inter. O João Pedro fez um bom jogo, a zaga não foi bem, o Kahneman, mesmo sendo muito forte, acaba cometendo erros assim que não dá para entender. O Rodrigo Eli foi mal tecnicamente. O Reinaldo hoje não foi mal, não passa pelo Reinaldo, nada passa. Inclusive, Reinaldo mais uma vez se mostrando liderança importante. O Vijaçante faz um golaço, mas erra quando sai muitas vezes do lugar. Não foi uma nem duas que ele acabou saindo do lugar. Duqueiroz foi bem no jogo, ele joga mais posicionado pelo lado direito e ele foi bem, uma espécie de segundo volante, de boa posse, um cara que joga em pé, com a cabeça em pé, forte, vai melhorar muito
o Duqueiroz vai ajustar aquele meio campo, e o PP, que foi uma espécie de segundo homem, numa mesma linha, jogando pelo lado esquerdo. PP não. PP não tem intensidade, PP não tem ritmo para um jogo como o que foi jogado aqui no Beira-Rio. O PP precisa melhorar muito se quiser ser jogador titular de um Grêmio que quer muito essa temporada. Na direita jogou o Dodi, eu achei o Dodi muito bem, muito bem. Achei que o Dodi é um jogador que vai agregar. E depois nós temos o Gustavo Nunes pelo lado esquerdo, aí sim, a grande notícia do Grêmio. A grande notícia do Grêmio. O Grêmio tem um jogador de 18 anos que vai ser um jogador de ponta. Ele, hoje, deu assistência para gol, criou oportunidades, perdeu um gol, é verdade, mas mostra que com 6, 7, 8 jogos no profissional, ele vai dar um salto de qualidade. Hoje, o melhor jogador desse campo aqui é esse menino de 18 anos. Imagina o que ele vai ser quando tiver 20, quando tiver 19. Depois, o JP Galvão foi o centroavante. Esse sim não conseguiu, teve uma oportunidade no primeiro tempo, acabou cabeceando com dificuldade, não fez o gol. Deu lugar ao André Henrique, que também não fez grandes jogadas. O Nathan Fernandes entrou, acabou errando uma tomada de decisão no lance que originou o lance do pênalti para o Internacional. Mas aqui é preciso começar a entender como o Grêmio vai produzir ali na frente. O Grêmio tem hoje muito mais opções do que tinha. E o Grêmio vai evoluir. O centroavante do Grêmio não jogou. O Carbajo não está à disposição ainda. O Pavon vai melhorar muito. Ele entrou hoje, não entrou tão bem. É corredor, é brigador, mas ele não entrou tão bem. Inclusive também em uma outra tomada de decisão não foi bem. Agora, esse time vai evoluir muito. Eu achei que o Inter ganharia esse jogo com uma tranquilidade que não ganhou. E eu tenho certeza que esse Grêmio vai evoluir. O Campeonato Gaúcho está totalmente aberto. O Inter é primeiro na primeira fase e vai decidir no Beira-Rio. Mas o Grêmio cresce a partir desse jogo. O Grêmio sai fortalecido depois desse jogo. Fortalecido. Sobre Daronco, trágica a atuação do Daronco. E eu não cito o lance do pênalti, não. Agora, o primeiro gol do Inter, a origem desse gol é um contra-ataque, é um ataque do Grêmio, uma falta que, se não viu, estava dormindo no João Pedro, a bola sai e o Inter faz o gol no contra-ataque. Ou seja, erro do seu Daronco, que foi mal demais no jogo daqui. Mal demais nesse jogo. E o lance do pênalti, é preciso olhar, vamos ver 10 vezes aqui. Ele dá fora da área. Dá fora da área. Alguém berrou. É dentro. É dentro. E aí ele vai dar pênalti dentro da área. Então, mal o árbitro. Erros pontuais. Com o lance do cartão amarelo, que ele não deu, do Arangues, no contra-ataque, esse que eu citei no início desse vídeo, é um negócio assim de tu olhar e dizer, cara, se isso não é lance para cartão amarelo, não sei mais o que é. Não sei mais o que é. Uma atuação lamentável do senhor Daronco. Ele que é um bom árbitro. É um bom árbitro. Mas árbitro que vai tão mal quanto ele aqui, a gente já começa a questionar se ele é tão bom assim. Não pode ir tão mal. Vamos para a próxima. Esse campeonato não acabou, tá? Hoje a gente está machucado, mas esse campeonato não acabou. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.